Amém? Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Deixa eu botar aqui meus óculos. A gente vai ficando mais jovem e mais sério. E abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do verso 31. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Jesus. Texto lindo, né? Vamos orar? Querido Pai, Deus maravilhoso, é bom estar na Tua presença, Senhor. Muito bom mesmo estar aqui cultuando a Ti. Muito bom mesmo, Deus, recebermos de Ti os Teus tesouros escondidos e as Tuas riquezas encobertas, separadas para os Teus filhos, para aqueles que Te buscam. Pai amado, Te agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos unidos num só Espírito neste momento, adorando o Teu nome, louvando-Te, Senhor, engrandecendo, Senhor, o Teu nome, junto com os nossos irmãos que também estão pela internet, participando desta reunião. Pai, obrigado pela oportunidade. Agora, meu Senhor, seja com cada um de nós. Tu já tens falado demais pela Escola Bíblica Dominical. Pedimos que Tu continues nos falando agora na mensagem. Senhor, usa-me como Teu instrumento. Nada mais do que isso eu sou, apenas Teu instrumento, Teu porta-voz. E não deixe que eu te atrapalhe, por favor. E em nome de Jesus eu oro, ó Deus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, o apóstolo Paulo, ele trava uma luta corpo a corpo com os grandes temas da vida, a partir do capítulo 1, de Romanos. E ele trata de temas importantes, como, por exemplo, como pode um homem ser justo diante de Deus? Como um homem é afetado pela atitude de Adão e a atitude de Cristo? Como deve viver um homem que é justo e como ele pode viver desse modo? Alguns desses temas são tratados no texto de Romanos. E aqui Paulo, ele está diante de todas essas questões, diante desse universo de perguntas que ele mesmo coloca diante de todos. E Paulo deixa uma pergunta no ar: que diremos, pois, diante destas coisas? Está lá em Romanos capítulo 8, verso 31. Então, diante deste universo de questionamentos, Paulo deixa essa pergunta: o que nós vamos fazer diante disso que está sendo exposto aqui? Então, aqui Paulo
dentro desse texto áureo que nós lemos agora, ele deixa 3 conclusões muito importantes para todos nós. Peço, por gentileza, que todos prestem atenção, porque isso vai fazer diferença nas nossas vidas. E são elas. A primeira conclusão que Paulo chega é que Deus está e estará sempre a favor do seu povo e não contra. E isso está registrado lá em Romanos 8,31, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um costume, irmãos, que nos momentos de fartura, abundância, né, de mar de almirante, como nosso amado irmão Reginaldo falou aqui agora há pouco, é que, olha, é sinal que Deus está comigo. Puxa vida, tudo está prosperando, tudo está dando certo, estou acertando tudo. Deus está comigo. E nos momentos de grande tribulação, de luta, a gente começa a olhar para Deus meio desconfiado e fala assim: cara, tu está me fazendo alvo das suas flechas? Eu gosto mais desse negócio. Está me fazendo de mim tiro ao alvo, onde eu sou o alvo. E a gente tem esse costume, irmãos. E quando na realidade precisávamos entender que Deus sempre está ao nosso favor, não importa a circunstância que esteja nos envolvendo naquele momento. Sempre Ele está a teu favor. O vento sempre está soprando para o seu lado. É assim que Deus faz. Então por que eu devo acreditar nesse ponto? Quando alguém chega para mim agora e diz assim: Deus está a teu favor. Mas aí você vai falar assim: poxa, mas as janelas e a porta do meu quarto estão fechadas, o lugar está extremamente escuro e não tem nem uma frestazinha por onde possa entrar um raio de luz para me dar alguma esperança. Como é, Cleiton, que você quer que eu acredite nisso? Que você está me dizendo que Deus está a meu favor, se está um caos a minha vida, se está tudo dando errado. E aí a gente começa a pensar, igual Asaf pensou, né? Gosto muito desse Salmo 73, porque ali, gente, ele desnuda o nosso ser. Quando nós achamos que somos invulneráveis, somos o sinete da perfeição. E aí nos deparamos com essa declaração de Asaf, lá no versículo 2 do Salmo 73, quando ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf está declarando o seguinte: Asaf, gente, ele louvava dentro do templo, ele tinha um ministério lá dentro. Ele não era uma pessoa comum. No entanto, ele se viu diante de um dilema tão forte que aquilo começou a ameaçar a fé dele e chegou a ameaçar a ponto de ele dizer assim: ó, faltou isso aqui para eu pular fora, faltou isso aqui para eu deixar tudo, faltou isso aqui para eu largar Deus. Porque nesse salmo, se vocês forem, quando vocês olharem ali, vocês vão dizer assim: eu senti inveja dos ímpios, porque eles prosperam nos seus caminhos, tudo dá certo para eles. Em vão, isso é Asaf falando, não sou eu não. Em vão conservei as minhas mãos na pureza. Asaf estava dizendo para Deus o seguinte: o que adianta eu te servir? Para que adianta eu te servir, Deus, se os ímpios não te servem e vivem de forma muito mais regalada do que eu? Olha só a doideira que eu estou vivendo. Olha a minha vida como está nesse momento. Aí, Cleiton, como é que você quer que eu acredite em você quando você diz que Deus está sempre soprando a teu favor? Paulo também nos traz uma resposta, e a resposta dele é conclusiva.
nesse mesmo capítulo que nós lemos, no verso 32, ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo, ele responde a essa pergunta fazendo outra para nós, nos obrigando a meditar, a refletir sobre esse ponto, sobre esse momento. E quando ele diz assim: a certeza que você tem que o vento vai estar soprando ao seu favor, mesmo na adversidade, que Deus está do seu lado, caminhando junto contigo, se importando com o que está te acontecendo ao teu redor, e que Deus está a seu favor sempre, sempre, é a prova que Ele mandou Jesus morrer em seu lugar, morrer no meu lugar. Esta é a prova maior, porque se Ele não se importasse conosco, Ele não teria feito isso. Então, como é que pode um Deus que faz algo que nenhum de nós aqui teria coragem de fazer, com toda certeza, pegar o seu próprio filho e entregar para uma pessoa que você mal conhece, dar a vida dele pela vida dessa pessoa? Pois Deus fez isso. Ele abriu mão do seu direito, da presença daquilo que ele mais amava, do seu bem mais precioso. Aí Paulo diz assim: uma pessoa que está disposta a fazer algo assim, como é que ele não pode estar a teu favor? Como é que ele não pode se importar contigo, mesmo no meio das tuas lutas e das tribulações? Então Paulo aqui ele faz o primeiro link dentro dessa linha de raciocínio e dentro dessa conclusão, que ele diz: olha, Deus sempre vai estar do teu lado e Ele sempre vai estar a seu favor, porque Ele já te provou isso dando o Filho dele pela sua vida, dando a vida do Filho dele pela sua própria vida. E por essa razão você tem que acreditar que Deus está a seu favor. Só por isso, ato de fé. Ah, mas o meu quarto está fechado, eu não vejo luz nenhuma. Sim, mas Deus está a teu favor. Porque se não fosse assim, meus irmãos, como deveriam pensar os nossos queridos que estão em países cuja restrição religiosa é tão ferrenha, é tão violenta, que os mata por isso? Eles acreditam exatamente nisso. Deus está a meu favor. E aqui Paulo nos dá uma primeira lição, dentro dessa meditação que ele faz, dentro desse contexto, desse universo de tantas perguntas, onde ele vê, quando ele pergunta assim: poxa, como é que o homem pode ser justificado? Como ele pode viver mediante essa justificação? Por que Deus fez isso? Ele lança essas perguntas e na hora que ele começa a meditar sobre isso, ele chega a essa primeira conclusão de 3 conclusões. E a primeira delas é essa: Deus está a teu favor. Então você vai conseguir vencer as suas lutas, você vai conseguir sobreviver no teu quarto escuro, porque Deus está a teu favor. Nós vamos ver algo mais interessante a seguir, dentro de outras conclusões que Paulo tira. O apóstolo nos pergunta se Deus foi capaz de abrir mão do seu próprio filho por nossa causa, o seu bem mais precioso, como ele não estará pronto a nos ajudar em nossa vida. Agora, é interessante, queridos, que estar ao nosso favor não quer dizer fazer o que nós queremos, fazer o que desejamos. Estar ao nosso favor é fazer o que Ele acha que precisamos. É Ele expor a vontade dEle na nossa vida. É Ele dizer assim: essa é a minha vontade para você e ela é melhor para você. Ah, mas Senhor,
Meu Deus, quando Deus fecha as portas de determinados tipos de empregos, quando Deus tira da nossa vida pessoas que não vão nos abençoar de forma alguma, que vão até nos atrapalhar e podem até se tornar em fardos pesados, como foi falado aqui na Escola Bíblica Dominical, em situações na nossa vida que, ao nosso ver, na nossa perspectiva, poxa, aquilo é do céu, é de Deus. E Deus olha para você e diz assim: não é essa a minha vontade para você. Eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida, quando eu achava que era a vontade de Deus, e Deus falou: mas em nenhum momento isso foi a minha vontade para você. Então, meus queridos, entendam isso. Deus estar a teu favor não é cumprir os teus desejos, não é fazer o que você acha que tem que acontecer. Nós vamos entender isso com Asaf também, novamente, lá nos versos 16 e 17 do Salmo 73, quando ele diz assim: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Aí ele diz: então eu entendi o fim dele. Na cabeça de Asaf funcionava assim: minha vida está um caos, cheia de problemas, mas olha lá, aquele cara nem vem à igreja, olha a vida dele como é que está, o cara vive de forma regalada, ele tem tudo. Asaf começou a questionar isso, e questionou de uma forma tão contundente, tão forte, que ele começou a ter inveja. É o que ele diz, não sou eu que estou falando não, está escrito no texto. Eu tive inveja deles. Quando você inveja alguma coisa de alguém, você quer ter aquela mesma coisa que aquele alguém tem. Esse que é o ponto. E Asaf começou a falar assim: poxa, eu preciso ter isso aí. Isso aí serve para mim. É isso que eu quero a mesma coisa para mim, se ele pode ter, eu posso ter também. Aliás, irmãos, em alguns púlpitos ouvimos isso. Nós podemos ter qualquer coisa. Se os outros têm, se o ímpio tem, por que eu não posso ter também? Mas não é esse o pensamento de Deus. Deus está a nosso favor, cumprindo a vontade dele na nossa vida. Esse é o primeiro entendimento que precisamos ter. Foi esse o entendimento que Paulo teve, e esse foi o entendimento que Asaf teve. Porque quando ele começou a perceber isso, ele começou a se revoltar, porque ele não conseguia ter as mesmas coisas. Asaf estava em rebelião contra Deus, o seu coração estava cheio de revolta contra Deus. E ele deixa isso muito claro no texto: os meus pés quase se resvalaram, eu quase que escorreguei, eu quase pulei fora. Mas até a hora que eu entrei no santuário de Deus, aí eu entendi. É o que ele diz. Para nós compreendermos a vontade de Deus, o primeiro passo, queridos, é sabermos que ele está a nosso favor, mas para fazer a sua vontade na nossa vida. E muitos, se não dizer porque, a maioria das vezes, a maioria das vezes, a vontade dele nos contraria. Esse que é o ponto. Nós não estamos preparados para isso, para sermos contrariados por Deus. Quando desejamos alguma coisa, queremos aquilo, tem que ser desse jeito, e Deus vai nos contrariar, porque a vontade dele não é essa para nós. Mas vamos para frente. Existe uma segunda conclusão. E a segunda conclusão é quando Paulo diz assim: quem é que pode nos acusar? Ele fala lá em Romanos 8, 33 e 34, nesse texto que nós lemos agora: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A culpa, meus irmãos, ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras,
doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema, e você descobrirá que a culpa faz parte das dificuldades delas. Shakespeare, William Shakespeare, todos nós conhecemos, autor, poeta, ele diz assim: a suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. A minha consciência tem milhares de vozes e cada voz traz-me milhares de histórias. E em cada história dessas, eu sou o vilão condenado. Shakespeare falou isso. E para mim essa declaração exprime exatamente a consciência culpada. Quando a pessoa ela tem a consciência dela contaminada pela culpa, ela vê todas as sombras ao seu redor um policial pronto para prendê-la. Ou então ela escuta milhares de vozes. Gostei disso que Shakespeare falou. Ou então milhares de vozes, e cada voz dizendo para ele, né, que você é um vilão condenado. Não tem mais jeito. E aí vem Jesus e muda essa história. Num ato só, de uma única maneira, ele altera todo esse quadro. Ele tira a culpa. A morte dele na cruz, o sacrifício dele na cruz, foi todo ele voltado para a nossa consciência. Sabe por que nós podemos cantar, irmãos? Apesar de todo o nosso passado, a despeito de todas as coisas erradas que fizemos no passado. E hoje nós cantamos, hoje nós louvamos, hoje podemos andar com as nossas cabeças erguidas, com paz dentro de nós, porque a culpa foi removida pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Em um único ato, Jesus fez isso. Aí, Paulo novamente diz, em Romanos capítulo 5, verso 1, ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no texto áureo que nós lemos, no verso 34, diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, o que Paulo chega, a segunda conclusão que ele chega, na primeira conclusão que ele chega, ele diz o seguinte: Deus está a teu favor, Ele ama você, Ele quer fazer a sua vontade na sua vida, e Ele está sempre a seu favor, mesmo que você esteja vivendo em um quarto escuro. E agora Paulo diz o seguinte, ele fala assim: a segunda conclusão que eu chego é que esse Deus me amou tanto, que se importou com a culpa que me afligia, que se importou com essas muitas vozes que Shakespeare fala, e todas elas dizendo: você é um vilão condenado, não tem mais jeito para você, acabou. A sua vida é uma desgraça só. Para pensar. Você é péssimo em tudo. Na sua família você é um nada. Na rua você é um zero à esquerda. Para que você existe? Cara, se você morrer agora, o mundo não vai nem sentir a tua falta. E provavelmente nem a tua família. Aliás, eles vão te agradecer. Vão agradecer a tua ida. O favor que você lhes fez. Shakespeare fala isso. Quando ele diz que tem um policial em cada sombra, a consciência dele arde. Mas aí Deus, no seu infinito amor, em um ato de misericórdia único, Ele abre mão daquilo que lhe é mais precioso, para que essa culpa saísse de dentro de nós. E por isso nós cantamos hoje. Por isso que nós cantamos, irmãos. E é por isso que falamos ousadamente nas ruas,
e falamos de paz, o mundo não tem mais paz, não há mais paz em lugar nenhum. Estamos em guerra, e uma guerra que está numa escalada. Mas nós falamos de paz, nós sentimos paz no meio de toda essa confusão. Porque a culpa nos foi tirada. Mas existe uma terceira conclusão, e última conclusão, e que o apóstolo diz assim: Deus, por seu amor, nos tornou mais que vencedores. Amados, é um versículo que muitas das vezes é tirado do contexto. Eu sou mais do que vencedor em Jesus. Eu vou andar sobre os mares, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Mas o contexto não é bem esse. O texto diz assim, Romanos 8, 35 e 37, que é o que lemos agora: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Qual destas coisas vai nos separar do amor de Jesus? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aí, a chave do texto: por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por conta desse amor imenso que Deus tem por nós. E aí Paulo elenca, né? Ele elenca 7 itens, onde ele diz assim: não tem tribulação. Paulo está totalizando isso. Ele está dizendo que não há tribulação, não há luta na sua vida, não há nenhum tipo de desastre, por mais caótico que seja. Isso aqui não é retórica, é palavra de Deus, que vai te afastar de Deus. E que você não possa ser mais do que vencedor nela. A palavra, inclusive no grego, utilizada é meio complicadinho, upernical. Esse prefixo uper quer dizer além, superior, acima de qualquer outra coisa. Então Paulo diz assim: você é um vencedor fora da média. Você está além da média, acima da média. Um super vencedor. Mas aonde é que eu sou um super vencedor? No meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da luta. E aí, quando ele elenca todos esses itens, ele fala de tribulação, ele fala de angústia, ele fala de perseguição. E a Bíblia diz, né, que aqueles que viverem piamente diante de Jesus, diante de Deus, padecerão perseguições. Perseguição é uma realidade na nossa vida. Fala de fome, cristão tendo fome, nudez, perigo, e por último, a espada, que quer dizer morte. Como você pode ser mais do que vencedor nestas coisas? E aqui Paulo não está dizendo que estas coisas vão desaparecer no momento que estiver acontecendo na sua vida. Ele fala que você vai prevalecer em meio a estas coisas. Eu vou prevalecer no meio da fome. Por quê? Porque vou ser alimentado? Nem todas as vezes. Não há uma garantia nesse sentido para nós, irmãos. Apocalipse descreve muito bem isso. Vamos prevalecer por meio do amor daquele que nos amou primeiro, nos fazendo mais, além da média, mais do que vencedores no meio dessas circunstâncias. E aí chega a terceira conclusão que Paulo ele entende. Nesse momento ele compreende: espera lá, não é me tirando os infortúnios, é que eu sou vencedor, mas é eu atravessando os infortúnios, é eu vivenciando o dia a dia problemático, com as dores agudas, com os problemas, é eu passando diante dessas circunstâncias, é que eu sou mais do que vencedor, é eu prevalecendo nisso tudo. Aliás, a promessa em Mateus capítulo 24 é de que será salvo no último dia quem prevalecer até lá.
E todas essas coisas estão elencadas ali. Em Mateus 24, Jesus deixa muito claro que padeceremos perseguições dos nossos próprios familiares. Ali fala de filhos entregando pais, pais entregando filhos. Gente, existe uma relação mais estreita do que essa? O que vocês acham? No entanto, essa relação não vai significar mais nada nesses dias. A Bíblia fala de traições no seio da igreja. Existe uma relação mais estreita do que essa, irmãos? Mas vamos passar por isso. Lá no céu, quando o ancião pergunta, quem são estes que estão aqui cantando? Ah, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Por quê? Porque enquanto aqui estiveram no meio da tribulação, passaram fome e passaram sede. E a promessa está aqui. Prevaleceremos nessas situações. O texto que eu falei agora tem Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nem sol, calma alguma, cairá sobre eles. Esses são os santos que vão morrer na tribulação. Amados, qual foi o centro de toda essa conclusão que o apóstolo Paulo teve? Ele faz um link entre o amor de Deus e todo esse entendimento que faz com que ele conclua esses 3 pontos. Que Deus está sempre a teu favor, né? O segundo é que você... Está aqui. A segunda conclusão é quem é que pode te acusar. E a terceira é que você vai prevalecer como um mais do que vencedor no meio de todas as circunstâncias ruins que esse mundo nos proporciona. É do mundo isso. Então Paulo entende o seguinte, que o amor de Deus por nós, ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é tão incomparável, que ele faz com que nós venhamos a ter esse tipo de compreensão. Essa força de Deus, ela penetra dentro de nós e faz com que nós ajamos dessa maneira. O texto de Romanos 8:38 diz: porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse foi o desfecho que Paulo teve ao concluir esses 3 pontos. Quando ele entendeu, como Asaf também entendeu, que Deus está sempre a seu favor, que ninguém vai te acusar porque ele removeu a culpa da sua vida, tá? E que por último, ele, o seu amor nos tornou mais do que vencedores, mas no meio das circunstâncias. Aí ele chega a essa conclusão. Ele diz que não existe absolutamente nada neste universo que pode nos separar, nos tirar do amor de Deus, nos fazer ficar longe dele. Eu acho isso lindo, queridos, porque é como se ele fizesse um poema aqui. Ele tem uma compreensão tão nítida, tão clara do amor de Deus na vida dele, que ele percebe, gente, não é o ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é muito bom. Ser reconhecido também o é. Eu não estou falando contra essas coisas, mas eu estou dizendo o seguinte,
Eu estou dizendo que se você não tiver estas coisas, mas se você tiver esse entendimento do amor de Deus, você vai conseguir ter paz no meio da luta, da angústia, da tribulação. Você continua sendo não apenas um vencedor, porque o conceito do mundo de você ser vencedor é quando você é bem-sucedido. É quando você pode apresentar o reconhecimento das pessoas. Poxa, aquele camarada ali é uma referência para a minha vida. Olha só, que exemplo. Mas quando você é um ilustre desconhecido, e quando você não é nada, perante esse mundo que eu estou dizendo, mas você tem um entendimento, meu Deus, Ele me conhece. E nós agimos de uma forma tão estranha, irmãos, porque buscamos o reconhecimento do mundo, mas não buscamos o reconhecimento de Deus. Precisamos do reconhecimento de Deus sobre nós e não do mundo. Pouco interessa se eu sou um expert, tá? Na área de tecnologia, como já falaram para mim, que eu conheço determinadas demandas e tudo mais, que eu sou bom nisso, que eu sou bom naquilo, isso pouco importa. Mas o reconhecimento de Deus, esse sim, é o importante. Então Paulo, ele nos traz para essa direção. E ele diz o seguinte: Deus te ama demais, que te proporciona todas estas coisas. Mas aí, irmãos, né, vem uma coisa que também é muito interessante. Existe uma advertência para nós, no meio de toda essa conjuntura. Porque o amor de Deus, ele é perfeito, e já está demonstrado nessas três conclusões que Paulo tira. Mas o nosso amor, ele é vago, ele é fraco e muito pretensioso. Amados, enquanto Deus nos ama de forma perfeita, a ponto de nos levar a entender o que realmente nós temos com Ele, a nossa contrapartida, ela é sofrível. O nosso amor, ele é interesseiro. Eu vou mostrar isso para vocês. O nosso amor, ele sofre outras motivações. Não a motivação genuína que Deus tem por nós. Eu posso chegar para o Carlão aqui e dizer para ele: Carlos, eu te amo com o amor do Senhor. Mas qual é a motivação real por trás disso tudo? Qual é o interesse que eu tenho no Carlos? O que o Carlos pode me proporcionar? O que ele pode fazer por mim? Dá medo, né? Dá medo a gente pensar isso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu vou finalizar com esse pensamento, porque é preciso que tenhamos esse entendimento. Para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, no verso 4, olha o que Deus diz para a igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí eu já vi muita pregação em cima disso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Então, qual é o entendimento que nós temos de amor, irmãos? Será que nós compreendemos amor? Mas sob qual perspectiva? E aí, no verso 5, o texto ainda continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras coisas. Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A ordem de Deus para nós é o seguinte: lembra da onde foi que você caiu. E aí vamos entender um pouquinho o que é o primeiro amor. E eu queria usar como exemplo o casamento. Tá? Vou pedir para vocês ficarem só mais um pouquinho comigo, porque é importante que eu passe essa informação para vocês. Lembra-se quando você, homem, namorava sua esposa, e mulher, quando você namorava seu marido? Quais eram as sensações que você tinha no seu primeiro encontro? Vou dizer para vocês, porque o que aconteceu comigo, com certeza aconteceu com vocês. A barriga ficou gelada, deu aquele friozinho gostoso na barriga. Né? Você não sabia se ficava com a mão no bolso, como aconteceu comigo, ou se pegava na mão dela. Né? E tudo era novidade. Tudo era novidade, era gostoso demais. Você tem que, às vezes, aguardar uma semana inteira para chegar no final de semana para poder se encontrar com ela.
era uma coisa muito doce. Era uma expectativa tremenda. E os bilhetinhos? Né? E as confissões, as juras de amor. Nos primeiros encontros era o céu na terra. Você ficava... Aquilo mexia com você. Era uma emoção que você não podia controlar. Bom, foi assim no namoro. No namoro, saía estrelinhas do olhar de um e de outro. O coração batia mais forte. Então, existia uma situação ali que envolvia os dois. Era diferente, irmãos. Lembrem-se, por favor, não faz tanto tempo assim. No meu caso, tempo dessa. Mas lembrem, era diferente. A expectativa, a doce expectativa de você estar junto com aquela pessoa. Né? E era tão importante você estar junto e você às vezes não queria estar junto. E muitas das vezes precisava dar mangueirada em você para você se separar. Entendeu? Da borrachada mesmo. Porque você só queria ficar junto. Mas aí o tempo vai, o tempo passa. Né? A rotina chega, a vida complicada aparece. Agora eu quero que você olhe para a sua vida hoje, com o seu cônjuge. Ainda tem estrelinha no olhar? Dá saudade quando ele vai para trabalhar, ou ela vai para o trabalho? Você sente saudade daquelas 8 horas longas e distantes que você vai ficar longe da pessoa que você ama? Ainda teu coração palpita e o friozinho na barriga? Ainda acontece? O que é que substituiu hoje isso, irmãos? O TikTok, as redes sociais. Não se namora mais. Eu vi um testemunho muito interessante essa semana de uma pregadora, uma mulher, muito afamada, chamada, convidada, e ela disse o seguinte, né, nesse testemunho dela, ela disse que ela estava numa ciranda tão grande, tão forte, de convites, de pregações, de testemunhos, e aquilo tornou uma coisa tão doentia para ela, que ela um dia simplesmente foi olhar no YouTube e foi ver um vídeo. E nesse vídeo, ela estava vendo uma pessoa falando dela e mostrando um vídeo dela pregando nesse vídeo. Aí ela falou, que coisa interessante, eu estou vendo um vídeo meu e um vídeo de uma outra pessoa, mas, peraí, que dia foi esse? Que púlpito foi esse que eu preguei? Ela não se lembrava. Ela não se lembrava. Por causa de tanto do afã, do calor dos convites, né? De toda aquela ciranda que ela estava vivendo, ela não se lembrava do dia dessa pregação e nem de onde ela pregou. E aí Deus começou a falar com ela. Que ela estava muito preocupada com os resultados nas pontas, a saída dela para o compromisso e a chegada no compromisso. Mas o intervalo entre a saída e a chegada, ela não se importava. E Deus falava, eu quero viajar com você também. Eu quero andar com você. Nesse momento também. Porque é nessa hora que eu vou conversar com você. É nessa hora que eu vou falar com você. Mas você está tão preocupada com a sua saída e com a tua chegada, que você não me dá espaço no intervalo. E ela começou a pensar nisso, a meditar nisso. O relacionamento dela estava, ela disse o seguinte, eu ouvi quase que uma voz audível falando comigo, não estava mais ouvindo no meu coração, de certo Jesus não estava mais lá. Jesus estava batendo na porta, estava do lado de fora, e é por causa disso que eu ouvi a voz de forma audível. Queridos, esse testemunho dela mexeu comigo. Nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus, assim como nos esquecemos do nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Da mesma forma, é tudo muito comum agora. Não há mais impacto, não há mais namoro.
né? Não há mais o flerte. Para que isso? Já estou casado com você há 36 longos anos. E aí, quando a gente vai para a cama, o TikTok prevalece. Não há mais flerte. E fazemos a mesma coisa com Deus. Gente, Paulo fecha as 3 conclusões dele, mostrando exatamente assim para nós. Nós nos preocupamos com Deus ou nessa ponta ou naquela de lá, mas nos esquecemos do trajeto. Não estamos olhando para o nosso caminhar com Ele. E Deus fala um negócio muito interessante para ela. Ela diz assim: você pega o seu carro e quando você vai para uma cidade, você nem para ir ao banheiro, porque você precisa chegar naquele compromisso naquela hora. E você se esquece que se você parasse para ir ao banheiro, de repente eu tinha alguém para você levar a mensagem da cruz para ela. Eu queria salvar alguém nesse trajeto, mas você não me permitiu isso. Não pude te usar para isso. Queridos, isso é muito sério, porque Paulo, quando chegou nesse momento de fechar suas conclusões, ele percebeu que ele estava desprezando Deus, estava relegando Deus o último lugar na vida dele. E aí, queridos, nós precisamos entender o seguinte: Deus está a teu favor, sempre. Tudo que acontece com a sua vida importa para Ele. Não existe absolutamente nada na sua existência que passa incólume para Ele. Ele está lá, irmãos. Ele está no quarto escuro. Ele está na cama do hospital, afofando o leito, como a Bíblia diz que Ele faz. Isso é relato bíblico. Ele afofa o nosso leito. Você está no hospital, mas o leito está afofado. Deus se preocupa contigo, mas nós não estamos mais nem aí para Ele. O que importa é estarmos nesta ponta aqui, domingo na igreja, ou estarmos na outra ponta, mas o trajeto não. O trajeto não. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, querido. A meditação que Paulo teve, as conclusões que ele chegou e o fechamento dessas conclusões é quando ele faz como Asaf: até que eu entrei no teu santuário e entendi. E o nosso grande desafio hoje aqui, irmãos, é entendermos a mesma coisa que ambos entenderam. Nosso amor é interesseiro. Estamos com Deus pelas coisas que Ele nos dá. Se nós formos analisar friamente e formos honestos conosco mesmo, porque a Deus nós não enganamos, vamos entender isso. Estamos com Deus pelas coisas que Ele pode nos dar. Cadê o namoro, gente? Estou falando isso para mim também, porque essa palavra veio primeiro para mim. Tive o privilégio de recebê-la primeiro. Cadê o namoro, gente? Cadê o namoro?